Olá, meus amigos, a paz de Cristo. Aqui nesse momento gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus na sua vida. Estamos aqui para compartilhar algo especial de Deus para o nosso coração nesse dia. Gostaria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Esse é o momento que Jesus deixa uma grande comissão para todos nós. A pergunta é: por que não estamos fazendo, né? Vamos ler o texto para a nossa reflexão. Diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o verso 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiramente, quero dizer para você que a Igreja do Senhor, ela tem um chamado especial para cumprir a missão que Jesus ordenou. Eu sempre digo que fazer a obra de Deus é muito importante, é maravilhoso, é glorioso, mas existem muitos desafios. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Mas a grande coisa que impede a igreja dos seus cristãos de fazer a obra de Deus é o fato de que nós não estamos dispostos a isso. E quando olhamos aqui para Mateus capítulo 28, Jesus ali está dizendo que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então, se Jesus tem todo o poder, ele está nos enviando, então significa que a missão é nossa, mas que Jesus estará conosco. Ele está dizendo que o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então, o ID, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o ID é um projeto de Deus. Não é uma criação, não é algo vindo dos homens. O ID é um projeto de Deus. Quando lemos João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está demonstrando o amor de Deus para todos os nós seres humanos. Porque Deus amou, é a vontade de Deus. Então isso, olhar dessa maneira para o ID, que é o chamado para todos nós, é muito importante. Não é o homem quem criou isso. Não é um projeto de homens, de pessoas. É um projeto de Deus. Então, ide por todo o mundo. E qual que é a missão do ID? Ou o que devemos fazer para cumprir o ID? Jesus está dizendo: fazei discípulos de todas as nações. Então aqui está um ponto importante para nós refletirmos. Não é quem a gente quer, é aonde Deus enviar. É a todas as nações. Então, não existe exclusividade. Deus quer salvar a
todos. No ID, o projeto é para salvar a todos. Então não importa se é negro, branco, pobre, rico, né, americano, ocidental, oriental, brasileiro, chinês, todas as nações. Então, é um momento que nós precisamos analisar, como Igreja do Senhor, se estamos cumprindo esse ID. Hoje, a maioria dos cristãos querem ficar no bem bom. É gostoso sair de casa e ir para a igreja, cultuar, né, aquela rotina semanal, e ir para o trabalho, voltar para casa. Mas será que tem algo que nós estamos deixando de fazer? Como pastor, eu fico preocupado porque um dia prestaremos conta daquilo que o Senhor nos deixou para nós. E se nós não estiver fazendo, como que vai ser esse acerto diante de Deus? Então, você que está aí parado, desanimado, você do ministério, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Você que abandonou o ministério, você que por uma questão ou outra, justa ou não justa, parou de fazer a vontade de Deus. Essa é a pergunta que você tem que responder. O que vai acontecer? O que Deus vai cobrar de nós? Então, o ID tem esta missão, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando vamos para, me permita aqui abrir João 3,16, esse texto é um texto áureo para demonstrar aquilo que Deus fez por nós, mas também mostra também a nossa missão, o que devemos fazer, a nossa parte. Então, João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, indescritível, o amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito para que o que nele crê, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou. Deus te amou. Você que talvez está pensando, Deus não me amou, Deus te amou. Deus te ama. Deus está pronto para derramar as bênçãos na sua vida. Mas olhando para Mateus 28 e aqui João 3,16, lá diz que nós temos que ir fazer discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a missão da igreja. Mas e você? Você está querendo? Você aceita Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ou você é daqueles fujão, né? Ou você é daqueles ignorantes que não acredita? Tudo bem, respeito a sua posição. Mas uma coisa é certa, deixa eu dizer para você, presta atenção. Vai chegar a hora e o dia que você vai prestar conta diante de Deus. Você vai ter que se apresentar diante dele. Você vai ter que entre aspas, se explicar. Porque você não aceitou. E João está dizendo que todo aquele que nele crê. Então é um ato seu também. Você precisa crer. Você precisa aceitar Cristo como o único suficiente Salvador. Voltando aqui para Mateus 28, o ID é o projeto de Deus. Segundo lugar, o ID é o privilégio, é a missão da igreja. É a missão da igreja.
Deus poderia e pode enviar os seus anjos, querubins, arcanjos, por este mundo afora para pregar o Evangelho. E eu acredito que em algumas situações isso pode até acontecer. Mas, amados irmãos, meus queridos que me ouvem, a missão é nossa, é da igreja, é do Senhor Jesus, que nos deixou para nós fazermos. E aí a gente fica gastando tanto tempo com coisas, né? Com coisas materiais. Eu sou aquele tipo de pastor que eu não ligo com muita coisa, por exemplo, aparente. Eu não fico perdendo meu tempo com decoração, além que isso é importante. Apesar de que isso é necessário. Mas o meu foco é pessoas, é corações. E às vezes os irmãos perguntam, mas por que não vai fazer isso? Vai fazer uma decoração? Não vai pintar? Não vai trazer isso? Não vai... Não. Vamos investir todos os nossos esforços em salvar pessoas. Como pastor, como psicólogo, como professor, como alguém da sociedade, Deus tem colocado no meu coração esse desejo de buscar as almas perdidas. Então é uma missão da igreja, é uma missão minha, é uma missão sua. Então não pode nós ficarmos desapercebidos fora desse propósito. O Senhor virá um dia buscar a sua igreja, é o que nós cremos aqui na palavra. Então o ID é um projeto de Deus, é uma missão da igreja e, em terceiro lugar, é um privilégio para os cristãos, para nós. Irmãos, como eu disse, Deus poderia levantar o seu exército de anjos. E muitos acontecimentos na Bíblia, ele enviou seus anjos para que falasse do seu amor, falasse dos seus propósitos. Mas nós estamos no período chamado da graça, o período que Deus nos chamou. Então, é a nossa vez, é a nossa vez. Então você fica aí olhando para tantas coisas, preocupado com tantas coisas, entendeu? Se desgastando com tantas coisas. Quantas pessoas estão hoje com depressão, com ansiedade, porque estão fora do propósito de Deus. Estão fora do propósito. Me permita trazer um recorte da mensagem do último domingo, do livro de Neemias, capítulo 4. Neemias está num processo de reedificação da cidade de Jerusalém. E quando ele está trabalhando, Sanbalat e Tobias, um grupo de pessoas que não tem nada que fazer, igual nos dias de hoje, que existe muitas pessoas só para criticar, como alguém possa estar criticando esse momento que estou dizendo. Por que as pessoas não vão ajudar? Por que elas não pegam e façam? Por que elas querem criticar? Então, Neemias estava trabalhando, edificando. Quando souberam, se levantaram, ficaram furiosos. Neemias capítulo 4, verso 1 em diante. Ficaram furiosos. Nem o que fazer. Quando nós vemos lá que Neemias foi orar ao Senhor, foi buscar o Senhor. Ele não ficou nas redes sociais falando, colocando, provocando, né? Estou usando aqui uma alusão, porque hoje as pessoas vão tudo para as redes sociais. Não vê as pessoas mais orando. Por isso nós temos que mudar o nosso foco. Como João Batista disse, né? Importa que ele cresça, que eu diminua. Importa que Jesus
seja o nosso Salvador. Então, pare de ficar aí dando desculpa. Pare de ficar olhando o que as pessoas estão falando. Neemias foi orar ao Senhor. Continuou trabalhando. As críticas. Você vai se importar com as críticas? Você vai mesmo deixar de fazer o que Deus colocou na sua vida? De cumprir o ID porque falaram de você? Uai! Isso demonstra a sua fragilidade. Então, a palavra do Senhor nos orienta nesse dia que nós devemos cumprir o ID. Ide por todo mundo e pregai. E o que Jesus mandou? Depois de batizado em nome do Pai e do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto é primordial para a igreja hoje, não é um texto ultrapassado. Tem muitos pastores de gabinete que só querem ficar no arzinho condicionado e não saem para ouvir e ver as suas ovelhas. É isso? É para isso que Deus te chamou? Foi para isso que o Senhor te colocou? Foi para isso que você foi ungido, consagrado? Para ficar dando uma de Senhor, quantas das suas ovelhas estão sofrendo, precisando da sua visita, da sua oração? Mas hoje a maioria só quer o bem bom. Saiba que um dia Deus cobrará isso de nós. A quem muito é dado, também muito será cobrado. Então, ensinando, a missão nossa é ensinar. Ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, não é o que eu quero. Não é ensinar qualquer coisa. É ensinar a palavra. É ensinar Jesus. É ensinar os mistérios de Deus. Então, aí Jesus, eis que estou convosco todos os dias, não nos deixará. Nós não estaremos só. Então eu e você não estamos só. E às vezes nós ficamos esperando ter muito dinheiro, estar em certas situações padrão para falar de Jesus. Não, você pode falar de Jesus na fila do mercado, do banco. Você quer um lugar bom que você ouve as pessoas reclamar? Vai na fila do banco. Vai na fila da lotérica, você vê numa segunda-feira, quanto que as pessoas estão ali, angustiadas, pagando contas, entendeu? E reclamando. É hora de nós chegarmos e dizer para essas pessoas, há uma esperança ainda para aqueles que no Senhor esperam. Mas não, nós optamos a ser neutros. Nós optamos a não fazer nada. Então, onde está o erro? Onde está a falta? O que está precisando fazer? Nós sermos cristãos de verdade. E Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É a sua missão. É a missão da igreja. É o dever dos cristãos. É o dever do pastor. É o dever dos obreiros. É o dever da igreja do Senhor. Não importa. É igreja grande? É igreja pequena? É igreja com 100 membros? É igreja com 5 membros? Não importa. Na verdade, é o dever de cada cristão. Então, entre para a presença de Deus e peça para o Senhor te dar sabedoria. Peça para Deus. Já pastor, eu não sei como começar. Começa sendo simples. Começa sendo verdadeiro.
começa sendo servo. E o que eu tenho que fazer? Você tem que estar na direção do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te guiar. Em Atos capítulo 8, Jesus, dizendo assim: mas recebereis o poder, ascensão de Jesus, está falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo na sua vida vai te dar poder, vai te dar discernimento, vai te dar força, vai te dar direção, esclarecimento. E você vai conseguir fazer no simples, com palavras simples, o seu jeito simples. Não importa os seus defeitos, não importa se você fala bem ou mal, se você tem uma voz eloquente, não importa que você fale, abra sua boca que o Espírito Santo de Deus vai te canalizar, vai trazer as palavras corretas na hora certa. E você vai ser triunfante para a glória de Deus. Sabe o nosso maior erro? É querer abraçar o mundo de uma vez só. Nós só aceitamos se formos para a África, para qualquer outro lugar do mundo. Mas quando Jesus diz aqui, sereis minha testemunha em Jerusalém, ele está falando de a gente começar em casa. Jerusalém é a casa do judeu. Então recebereis poder, serei minha testemunha, né, na Judéia, em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem disse que é para a gente começar dos confins para cá? Não, é de casa, é na nossa vizinhança. E quanto maior sendo o nosso trabalho, Deus nos levará para mais distante. Mas não significa que você tem que ir lá para o Japão. Se Deus te enviar, louvado seja Deus. Mas comece na sua casa. Paulo diz que os obreiros, nós temos que saber governar melhor, bem a nossa casa. Como a gente vai cuidar da obra do Senhor se nós não governamos bem a nossa casa? Ou seja, a missão começa dentro de casa. O ID começa nos nossos familiares, começa nos nossos vizinhos, começa na nossa rua, começa no nosso bairro, começa na nossa cidade. Tem muitos parados com recursos bons, mas estão esperando ir para mais distante. Se Deus te enviar até os confins da terra, então você vá. Então, meu querido, gente amiga, está na hora de vós despertarmos para aquilo que Deus tem para nossas vidas. O ID. Nós ficamos preocupados com tanta coisa para ganhar pessoas para Jesus, mas não fazemos nada pela via correta. Todos os dias eu ouço os irmãos dizer: pastor, tem que fazer evento, porque é assim que as pessoas vêm, tem que fazer evento disso, evento daquilo. Nós ficamos cansados, atribulados com tantas coisas. E o ID, nada. Ninguém sai de casa, ninguém vai ao vizinho, ninguém para ninguém na rua, ninguém vai ao comércio para falar de Jesus. Estamos perdendo tempo. Então, uma ferramenta mais importante nós estamos deixando de fora. E aí? Será que estamos certos? Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa renovar. Deixa eu orar com você.
por você. Soberano Deus, aonde estiver uma pessoa, Pai, ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa usá-la, Deus, no seu ministério. Que o Senhor possa encorajá-la, Pai. Que o Senhor possa levantá-la, ó Deus, para a honra e a glória do teu santo nome. Que Deus te abençoe a sua vida. Lembre sempre, viver fazendo é melhor